Então, em Salmos 115, tem uma parte que fala, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Então, a importância da consciência. Aí tem duas consciências importantes. A importância da própria consciência e do poder de questionamento, porque tem hora que a gente só repete, gente. Se a gente não se questiona, se a gente não questiona as pessoas, a gente ainda que tem olhos não enxerga, e ainda que tem ouvidos não escuta. Fica preso dentro das próprias crenças, né? Que às vezes a gente se fecha de fato para conhecer as coisas. E tem outra consciência nesse salmo que eu acho interessante, que é a idolatria. Gente, se a gente idolatra estátua, se a gente idolatra imagens, né? Se a gente idolatra pessoas, entidades, seres de luz, você fica desse jeito, ainda que você tenha olhos, você não vê. Ou seja, em vez de você seguir Jesus pelo exemplo, você coloca ele no pedestal. E qual o problema, gente, dessa idolatria? O nosso ego nos prende nisso. Ao colocar tudo isso num pedestal, você se coloca como pequeno. Aí você não faz o que você tem que fazer. Você não segue a sua jornada porque você pensa que você nunca vai chegar lá. Para que você vai fazer? É muito mais confortável dizer, não, porque Jesus, porque outro ser de luz, porque o guia espiritual, mentor ou sei lá quem, tá muito acima de mim. Não preciso fazer nada, né? Eu já sou pequeno mesmo. E aí a armadilha de te fazer o quê? Repetir. Gente, Jesus não desceu nessa terra para dizer, me idolatrem, me adorem. O que ele disse? Me sigam. Me sigam me usem como exemplo e sigam os meus ensinamentos. Ou seja, pegue os ensinamentos e caminhe. Se ele quisesse, gente, ser idolatrado, ele teria falado isso. E outra, se ele não achasse que fosse possível a gente caminhar perante os ensinamentos dele, se Jesus não achasse que fosse possível a gente seguir os ensinamentos dele, né? Já que a gente coloca ele nesse lugar inatingível, inalcançável para qualquer ser humano, né? De caminhar na caminhada dele aqui na Terra, para que ele iludia a gente, então? Para que ele ia deixar os ensinamentos? Tá vendo que isso é questionar? Isso é a consciência, a gente ter o poder de olhar e pensar, mas é engraçado, isso aqui não tá fazendo muito sentido. Então, me falando isso, mas não sei se isso faz muito sentido pra mim. Entende a importância? Gente, se a gente não usar a nossa consciência, o nosso poder de questionamento e o nosso poder de fazer escolha, porque isso foi nos dado, essa é a única coisa que a gente controla na nossa vida e é a única coisa que a maioria das pessoas gostam de correr. As escolhas, a autorresponsabilidade é a única coisa que de fato você tem um controle ali absurdo, porque o resto existem dinâmicas para além da sua vontade, da sua capacidade. Então, olha a importância, gente, da gente não idolatrar. Porque a idolatria nos deixa sem capacidade de questionamento. Por isso que tudo que você colocar acima de você te corta a capacidade de questionar. E se te corta a capacidade de questionar, não te faz expandir a consciência. Porque o questionamento ele é uma ferramenta, sabe? Pra gente desenvolver mais consciência, sabedoria e aprendizado. E, gente, porque são as perguntas que movem o conhecimento e geram o conhecimento, não são as respostas, né? Porque se alguém virar pra você e falar, isso é azul, acabou? Você vai repetir que isso é azul. Às vezes você nem entendeu por que é azul. Diferente da pessoa te perguntar, isto é azul? O que será que faz isto ser azul? Aí nós vamos pensar juntos e juntos chegaremos a conclusões, talvez até diferentes, mas alguma coisa a gente vai aprender, alguma consciência a gente vai desenvolver, né? Ainda que com percepções individuais. E essa é a importância do coletivo e da diversidade, entende? A diversidade não é pra gente atacar, querer que a gente seja igual, porque ser igual é ruim, gente. Ser igual é querer repetir. É maravilhoso que a gente seja diferente, sabe por quê? Porque aí várias pessoas com as suas diferenças conseguem chegar a consciências e questionamentos que uma pessoa só não consegue. Então, às vezes, a gente quer batalhar contra a diversidade é super importante. E aqui eu tô ampliando. Diversidade de ideias, né, de culturas, de criação, de perspectiva, de conhecimento, de tudo, diversidade como um todo, assim, da forma mais ampla que a gente puder levar esse contexto, esse conceito. Então, vamos olhar para nossa vida e parar de idolatrar qualquer coisa, qualquer ser, tudo, gente, tudo.